Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Bob, seu professor de informática. Neste vídeo aqui, pessoal, vamos resolver a prova de informática da Guarda Civil Municipal de Camaragibe. Essa prova aconteceu agora, né, domingo, ontem. E aí eu trouxe aqui as questões para a gente debater aqui, né? Ver o que foi cobrado pela banca IGEDUC nesta prova relacionada ao conteúdo de informática. Ver se existe alguma questão ali passível de ser anulada ou de haver algum tipo de troca de gabarito, alguma coisa desse tipo, né? E aí a gente vai, eu já vinha falando aqui nas minhas aulas, né, para quem é meu aluno aí, sabe que eu já tinha comentado que as bancas hoje, elas estão contextualizando mais as questões, trazendo textos ali, né, coisas mais que estão acontecendo no dia a dia e trazendo para conteúdo de prova, né? Então teve muita gente que reclamou, dizendo que essas questões aí foram difíceis porque era muito pesada a leitura das questões, né, fugindo um pouquinho ali do padrão do que é cobrado em informática, e geralmente são questões mais ali objetivas, com as respostas ali, né, A, B, C, D ou E, mais direta, mais objetiva, mas essa banca IGEDUC, ela trabalha dessa forma, com questões verdadeira ou falsa, assim como algumas outras bancas, como a Sebrasp, e aí ela resolveu trazer nesse novo formato aí de prova, até misturando ali, né, na parte de que caiu informática, caiu também, se não me engano, português e matemática com raciocínio lógico. E aí é misturado as questões, a primeira questão de informática, a segunda já é português, a terceira matemática, e depois volta para português de novo, depois informática, enfim, uma mistura aí de coisas, né? Então vamos aqui, vamos à tela aqui ver como foi cobrado aí nesse certame a parte de informática. Tranquilo? Olha aí, a primeira questão que a banca trouxe, abordando aí, ó, a parte de informática, né? Ó, em ambientes corporativos, e aí, pessoal, esse tipo de prova, quando a banca contextualiza muito, né? São questões ali um pouco maiores do que o padrão, a gente deve fazer essas questões por partes, certo? Vendo ali se parte a parte da questão, onde é que se tem algum erro, se está correto, tranquilo. Isso é um bizu que eu deixo aí para vocês para facilitar a sua vida, porque às vezes a questão já começa errada, não tem como dar certo lá no final, mas você lê ou se perdeu na questão e acaba marcando o verdadeiro ali e perde uma questão dessa, né? Tranquilo? Olha só. Em ambientes corporativos, a padronização de modelos e estilos de formatação em documentos, planilhas e apresentações no Windows é essencial para manter uma identidade visual consistente e profissional em toda a organização. Ok, até aí, né? Realmente verdadeiro. A criação de modelos personalizados, a definição de estilos padrão e a utilização de temas e paletas de cores facilitam a aplicação consistente de formatação em todos os documentos produzidos, promovendo a coesão visual e fortalecendo a marca da empresa. Perfeito. Questão aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Questão verdadeira, trazendo ali alguns conceitos ali relacionados à parte de edição ali de documentos, né, planilhas, enfim. Então, ela traz ali uma questão conceito para você analisar e aí a questão está verdadeira, tranquilo? Realmente, para isso que serve esses aplicativos aí, né? E também esse tipo de padronização você deve fazer para facilitar justamente o trabalho, tranquilo? E aí, como ele fala aqui no final, promovendo a coesão visual e fortalecendo a marca da empresa. Vamos ver a próxima questão. Segunda questão: a segurança cibernética e a proteção de dados são questões éticas importantes para a Guarda Municipal ao utilizar aplicativos móveis e sistemas conectados à internet. Beleza. Os guardas devem estar cientes dos riscos de violação de privacidade e vazamento de informações pessoais dos cidadãos e devem adotar medidas proativas para mitigar esse risco, né? Ou seja, reduzir e diminuir esses riscos. Ok. Isso inclui a utilização de senhas fortes, de autenticação de dois fatores nos dispositivos móveis, né? E aí, essa parte da autenticação, nas minhas aulas eu falo que existe autenticação em alguns fatores, como, por exemplo, você utilizar uma coisa que você é, que seria a autenticação ali biométrica, né? Uma coisa que você é. Por exemplo, reconhecimento facial, impressão digital, é um tipo de autenticação. Um outro tipo de autenticação é uma coisa que você sabe. Que poderia ser isso? Uma senha que você configura ali, né? Podendo ser alfanumérica ou usar alguns caracteres especiais para dificultar um possível ataque ali, né, de força bruta e tentar desvendar ali a tua senha, tranquilo? E também tanto pode ser uma coisa que você é, que é a biometria, uma coisa que você sabe, como também uma coisa que você tem. Geralmente é utilizado ali um token, algum objeto ali que faz com que você autentique, né, naquele sistema. Tranquilo?
Então, o que a questão trouxe foi isso aí, incluindo ali, né, a utilização de senhas fortes, perfeito, a autenticação de 2 fatores ou mais nos dispositivos móveis, a utilização de redes virtuais privadas, as VPNs, estudamos já sobre isso, né? São redes ali que conferem maior segurança, utilizando ali a questão da confidencialidade, só pessoas autorizadas acessando, são redes ali que possuem túneis com criptografia, né? Questão de tunelamento, protegendo as informações. Beleza, a questão nem aprofundou muito sobre isso. Ela cobrou o básico. Ao acessar informações sensíveis e a realização de atualizações regulares de segurança nos aplicativos e sistemas utilizados. Questão também verdadeira. Tranquilo? Questãozinha redondinha, sem dificuldade, né? Para você ficar ali preso em um conceito ou outro. Tranquilo? Vamos à próxima questão que a banca trouxe para nós, a questão 3. Em cenários empresariais, a implementação de procedimentos de backup, e aí, ó, quem estudou backup, eu falei, né? Existem os tipos de backup, diferencial, incremental, completo. Trouxe todas as características para você de cada um, para você saber identificar quando a banca te cobrar esse conteúdo, mas falei o quê? Cuidado, não se aprofunde tanto, porque a banca pode te perguntar o básico, apenas o conceito de backup. E aí vem essa questão. Em cenários empresariais, a implementação de procedimentos de backup deve considerar não apenas a frequência e a abrangência das cópias de segurança, mas também a redundância e a dispersão geográfica. Redundância, você ter aquela informação, né, em vários locais de forma redundante, porque se ocorrer um dano ali naquele local, você tem outro de forma redundante. E a dispersão geográfica dos dados de backup. O que é a dispersão geográfica? Colocar os dados em locais diferentes daquele, né? Porque, dei até esse exemplo, uma possível catástrofe naquele ambiente, uma enchente, um incêndio, você vai perder seus dados. Dessa forma, além de realizar backups regulares, é essencial armazenar cópias dos dados em locais geograficamente distintos, perfeito, garantindo assim a resiliência contra eventos catastróficos, como desastres naturais ou ataques cibernéticos massivos que possam comprometer uma única localização. Pessoal, questão também verdadeira. Perfeito o conceito básico do backup. Tranquilo essa questão? Vamos ver a próxima questão. A questão 4 aí, ó. A Guarda Municipal, ao utilizar sistemas de monitoramento conectados à internet, deve adotar medidas éticas para proteger a privacidade dos cidadãos. Eu trouxe essa questão, ela parece estar no conteúdo ali de ética, porque foi cobrado também no edital, mas como envolve também, falando um pouco de informática, né? Eu trouxe essa questão aqui para a gente comentar, mas veja que questão fácil. Isso inclui a implementação de políticas de acesso restrito aos dados capturados pelas câmeras. Lógico, você não vai deixar aqueles dados ali acesso a qualquer pessoa, né? O uso de criptografia para proteger as transmissões de vídeo, sim. E a adoção de práticas de retenção de dados que respeitem os direitos individuais. Além disso, é importante realizar auditorias regulares nos sistemas de monitoramento para garantir o cumprimento das normas éticas e legais. Quando ele fala aqui, pessoal, em cumprir essas questões de normas éticas e legais aqui, a gente está falando da conformidade, né? Um princípio ali da segurança da informação que vem sendo cobrado, né? Nas últimas questões aí que eu tenho observado, eles têm cobrado muito esse princípio aí da conformidade, que nada mais é do que aquelas informações ali, né? Aqueles padrões da empresa está em conformidade com a parte legal e ética. E é isso aqui que ele fala, né? De forma ali minuciosa, mas aqui o princípio que está presente é esse, tranquilo? Mas a questão não te perguntou isso, ela foi mais rasa ali, né, num conceito e trouxe essa questão aí, que também é verdadeira, tranquilo? Vamos à próxima questão. Questão 5. A prática de backup mais uma de backup. Aí vê só como você faz questão. A prática de backup regular é obsoleta e desnecessária em ambientes modernos de computação em nuvem. Aqui a questão já está errada. Como que essa questão aqui pode dar certo? Dizer que prática de backup é obsoleto e desnecessário, independente do ambiente. Percebe que aqui a questão, ó, ela já está errada nisso aqui, ó, falar que é obsoleto e desnecessário. Então você já pode marcar aqui, ó, que é falso, porque não tem como dar certo uma questão dessa. Mas vamos ler o resto, né, da questão. Com a prevalência de serviços de armazenamento em nuvem altamente redundantes e resilientes. Aí viu que ela colocou aqui, né? A AWS S3, que é da Amazon, a plataforma lá da Amazon, e a Azure Blob Storage. Talvez você não tenha ouvido falar ainda nisso aí, mas a Azure Blob Storage é um tipo ali de data lake, um armazenamento ali de dados
estruturados e não estruturados, né? Isso aqui está no conteúdo de Big Data, não é o conteúdo que foi cobrado aí na prova, mas ele colocou esses nomes aí, eu acho que para confundir a sua cabeça. Enfim, o Azure Blob Storage não é um tipo de armazenamento ali em nuvem propriamente dito, não, tá? A gente sabe que aí a Microsoft ela trabalha com OneDrive como armazenamento em nuvem. E aqui ele colocou essa Azure, que também é da Microsoft, mas trata-se de um Data Lake. Os usuários não precisam mais se preocupar em realizar backups locais. Já está errado também, claro, você sempre tem que fazer redundância de dados, independente, você não vai confiar no serviço só, né? Além disso, os serviços de nuvem oferecem garantias de durabilidade e disponibilidade dos dados. Beleza, tranquilo, isso aí pode garantir, né? Pode ali oferecer isso para você, eliminando a necessidade de configuração e manutenção de procedimentos de backup tradicionais. Então, mais uma vez ele traz aqui, ó, eliminando essas necessidades. Então, questão falsa. Beleza? Próxima questão, 6. O conceito de ética, também aí, né, misturando um pouco o conceito de ética, trazendo um pouco ali da informática. Vamos ver a questão. O conceito de ética é fundamental no serviço público, inclusive no uso da internet pela Guarda Municipal. Os agentes devem utilizar as ferramentas online com responsabilidade e respeito à privacidade dos cidadãos. Veja, verdadeiro, né? Você acha que isso aqui é errado? Isso implica em não divulgar informações sensíveis obtidas durante o serviço. Sim, proteger dados pessoais capturados pelas câmeras de monitoramento e utilizar os aplicativos móveis apenas para fins profissionais. Além disso, é necessário garantir que o treinamento em segurança cibernética inclua aspectos éticos para que os guardas estejam cientes das implicações éticas de suas ações online. Como que essa questão pode estar errada, né? Assim, até você que não estudou muito ali informática, ética, você vê que essa questão aqui está correta, não tem como isso aqui está errado, né? Lógico, todo trabalho ali tem que ser voltado em cima da ética profissional. Tranquilo? Então, ó, vamos marcar aqui essa questão verdadeira. Como eu te falei, ela aqui ela é do conteúdo de ética, talvez aí do edital, mas como ele falou aqui, né? A questão de utilizando aqui a parte de internet e tal, aí eu resolvi trazer para a gente comentar a questão, né? É uma questão fácil também. Questão 7. Olha só, no contexto da internet, a privacidade dos usuários é garantida por padrão. As empresas responsáveis por aplicativos e plataformas online têm políticas rígidas de proteção de dados e estão sujeitas a regulamentações de privacidade. Até aí, ó, tranquilo. O que garante que as informações dos usuários sejam tratadas de forma confidencial e segura. Portanto, os usuários podem navegar na internet sem preocupações com a exposição de dados pessoais ou risco de segurança. Aí, olha só, ele está dizendo aqui que, beleza, as plataformas aí, os sites, possuem, né, essas questões aí de privacidade e segurança que elas têm lá. Mas é o que, é que ele fala no final. Os usuários podem navegar na internet sem preocupação com a exposição de dados pessoais ou risco de segurança. Jamais, pessoal. Essa preocupação, infelizmente, aí ela vai pairar sempre quando estiver tratando aí de internet, porque o risco ali é muito grande, né, de um vazamento de dados, de vocês, por exemplo, ser infectado ali com algum tipo de ameaça, um ataque, um malware. Então essa questão aqui, ó, ela é falsa, certo? Nada de navegar na internet sem preocupações com a exposição de dados pessoais ou riscos de segurança. Tranquilo? Vamos ver a próxima questão. No Windows, a segurança dos documentos, planilhas e apresentações é uma preocupação secundária. Secundária. Aqui você já fica com o pé, né? Já fica com o pé atrás assim. Porque ele está falando assim que no Windows a preocupação ali com a segurança é secundária. Aí você já fica com o pezinho aqui atrás. Por que secundária? Porque não seria primária, né? Preocupação ali em relação à segurança. Sempre é muito importante a questão de segurança. Mas vamos ver o resto. Uma vez que o sistema operacional é conhecido por sua vulnerabilidade a ataques cibernéticos. Como é que ele fala? Como é que você pode afirmar que um sistema operacional ele é conhecido por essa vulnerabilidade? Pelo contrário, né? O Windows ele tem a plataforma ali dele de defesa, que é o Windows Defender. Ele tem um próprio antivírus ali embutido, né, que já vem embarcado ali no programa de fábrica, assim como também ferramentas de proteção, como o Windows Defender Smart Screen, que é uma ferramenta ali de proteção contra ataques de phishing. Tem também Firewall no Windows. Ele não é conhecido por ser vulnerável, entendeu? Então já está errado aí também, mas vamos continuar além da questão. A falta de recursos avançados de criptografia e controle de acesso torna os arquivos facilmente
suscetíveis. Quando ele fala assim, a falta de recursos avançados de criptografia, você que estudou Windows, você sabe que o Windows ele tem uma ferramenta ali de criptografia chamada BitLocker. Ele só não tem na sua versão Home, mas nas outras versões ali mais avançadas, né, bem como no Windows 11, você dispõe dessa ferramenta de criptografia chamada BitLocker. Então, mais uma coisa errada aqui da questão. Ó, falta de recursos avançados de criptografia e controle de acesso torna os arquivos facilmente suscetíveis a violações de segurança e vazamento de dados. Além disso, a integração do Windows com serviços de nuvem, como o OneDrive, aumenta ainda mais o risco de exposição de informações confidenciais, tornando-se uma opção inadequada para ambientes corporativos que lidam com dados sensíveis. Então, pessoal, você percebe que a questão está toda errada, né? Então, isso aqui, ó, não tem como dar certo, né? Questão falsa aí, vários erros você encontra nessa assertiva. Tranquilo? Próxima questão. Questão 9. Nos sistemas operacionais Windows, a integração entre aplicativos de edição de textos, planilhas e apresentações como Microsoft Word, Excel e PowerPoint, que aí são ferramentas aí da suíte do pacote Office, né? Já hoje em dia tem o Office 365, que é uma software a service, né, da computação em nuvem ali, você utiliza ele diretamente na nuvem, né, ele roda lá diretamente o Office 365. Permitem uma colaboração eficiente e fluida entre diferentes tipos de documentos. Por exemplo, é possível incorporar facilmente gráficos e tabelas do Excel em apresentações do PowerPoint. Eu falei isso para você. É possível sim. Inclusive, te dei até um bisu. Falei, ó, hoje em dia, né, 2024, nós estamos aí. Você tem uma suíte ali de aplicativos, como o Office, como o LibreOffice, que tem o Calc, o Write, né, lá no LibreOffice. Aqui nós temos o Excel, o Word, o PowerPoint. Você imagina assim, caramba, será que em pleno 2024, uma suíte de aplicativo ali, do mesmo fabricante, né? Não seria possível eu pegar um gráfico por exemplo, uma planilha ali, né, do Excel e incorporar dentro do Windows ou colocar ela diretamente dentro do PowerPoint? Seria um pouco impensável isso aí, né? Porque hoje em dia a tecnologia é avançada e uma suíte de aplicativos ali, do mesmo fabricante ali, né, que conversam ali junto, não consegui fazer essa integração. Então eu disse, mesmo que você não soubesse uma questão dessa, se você não tivesse estudado isso, você ia marcar que é verdadeiro, que é possível fazer isso, né? Aí, vê só, incorporar facilmente gráficos e tabelas do Excel em apresentações do PowerPoint, mantendo a formatação e os dados atualizados automaticamente. Da mesma forma, links dinâmicos entre documentos do Word e Excel facilitam a atualização automática de dados e conteúdos de documentos relacionados, simplificando o fluxo de trabalho e aumentando a produtividade dos usuários. Questão verdadeira, para isso é que serve a suíte de aplicativo, para facilitar a tua vida, aumentar a tua produtividade, né? E melhorar o fluxo ali de atividades do teu trabalho. Beleza? Questão 9, gabarito verdadeiro. Próxima questão, a questão 10. Essa questão deu uma polêmica. Essa questão deu uma polêmicazinha, né? A questão 10. O pessoal mandou muitas mensagens aí para mim para comentar sobre essa questão, porque teve outros professores que falaram que estava verdadeiro, uns falaram que estava falsa a questão. Vê só, pessoal, eu vou comentar a questão com vocês e vou te dizer. O pessoal perguntou, Bob, e aí, essa questão, cabe recurso? Cara, cabe recurso em qualquer questão. Eu acho difícil a banca mudar o gabarito ou anular essa questão. Porque, no meu entendimento, o gabarito aí que a banca deu está correto, certo? E vou te explicar o porquê, tá? Vamos ver a questão. Olha só, na tela aí. Os vírus e pragas virtuais. Aí, pessoal, vamos separar, né, a questão direitinho. O que é que ele está te falando aqui? Os vírus e pragas virtuais, certo? O vírus é um tipo de praga virtual? É sim, é um tipo de praga virtual. Por que a banca separou? Talvez ela queria enfatizar, né, o vírus ali, dar ênfase a vírus, porque ele separou, ele poderia assim, as pragas virtuais, uma vez introduzidas, mas ela separa em dois grupos ali, vírus e pragas virtuais. Aí você já tem que ficar ligado nisso aí. Aí vê só, uma vez introduzidos em um sistema, podem automaticamente se replicar e distribuir-se de forma exponencial. Aí já tem um erro na questão, que é aqui, ó. Se replicar de forma automática. Por quê, pessoal? A gente sabe que os vírus, eles necessitam da ação do usuário. Não só isso, ele precisa
de um hospedeiro, que aqui no caso é um arquivo, certo? Então, nas aulas aí de segurança da informação, eu disse a você, estudou, uma diferença entre vírus e worm é que o vírus ele necessita da ação do usuário, ele precisa ser executado, ele não se replica de forma automática, diferentemente do worm. Esse sim, ele se replica ali de forma automática, criando cópias de si mesmo, né? Explorando vulnerabilidades, infectando ali outras estações de trabalho, né? O worm ele não infecta arquivos, e sim estações de trabalho. Então aí você deveria estar ligado nisso aí, porque quando ele fala que os vírus automaticamente ali se replicam e distribuem-se de forma exponencial, a questão ia dar errado. Isso é a minha visão, tá? Eu estou te explicando aqui, mostrando que o conceito é esse aqui, mas a banca ela pode adotar outro conceito. Essa questão ela pode anular, pode mudar o gabarito. Isso aí fica a cargo da banca. Eu estou te falando aqui o conceito, né? Eu estou te falando aqui o que a cartilha CERT-BR traz para a gente como conceito ali de pragas virtuais. E aí todos são chamados aí de pragas virtuais ou malwares. Tranquilo? Aí vê só, assumindo o controle, ele fala aqui, né? Assumindo o controle de múltiplos dispositivos conectados. Assim, para a gente estar aqui, né, para dar uma revisada aí básica, quem assume o controle aí de múltiplos dispositivos conectados, geralmente ali é um bot, né? É um botzinho que é um malware que faz essa tarefa aí, porque geralmente a pessoa ali deseja criar uma rede de computadores zumbi. Mas não só ele, temos também um hack, que é um trojan de acesso remoto, isso também já foi cobrado em prova. É um tipo de trojan ali que também consegue fazer com que o atacante ele controle tua máquina ali, né, de forma remota. Além disso, essas ameaças cibernéticas podem desenvolver mecanismo de autoaprendizado, né? Aí seria um tipo de machine learning aí, né? Mais voltado ali para aquele tipo de software ali, né? Não é bem uma aprendizagem da máquina, mas sim uma aprendizagem ali do próprio software, né? Identificando ali possíveis defesas e tentando burlar. Poderia sim, né? Uma praga aí virtual aí mais avançada aí no mercado poderia sim fazer isso, permitindo que evoluam suas táticas de infiltração e ataque com base nas respostas das defesas de segurança. Como, por exemplo, ali você tem um rootkit com várias pragas virtuais, né? Estudando e praticando essas técnicas aí. Isso torna a sua detecção e neutralização extremamente desafiadoras, mesmo para o sistema de proteção avançado. Beleza, até aqui tudo bem, está verdadeiro. Mas, na minha visão, o erro da questão está em dizer isso. Porque ele fala assim, preste atenção, ele fala aí, né, vírus e pragas virtuais, ele separou. Então, ele está dizendo assim, que tanto o vírus como pragas virtuais, eles conseguem automaticamente se replicar, certo? E está errado isso aí, porque o vírus ele não consegue de forma automática isso. Então, essa questão vai dar errado. Entendeu? O pessoal fala, mas as pragas virtuais conseguem, mas ele está falando os dois, ele não falou um só. É a mesma coisa de eu dizer assim para você. Por exemplo, eu pego um nadador, um cara, um profissional aí, que nada 100 metros aí em 10 segundos. Eu pego outro nadador que nada os mesmos 100 metros aí, 10 segundos eu coloquei assim um exemplo, né? Que isso é absurdo. E o outro cara ali, ele nada em 20. Aí eu vou dizer assim, tanto o nadador A quanto o nadador B podem nadar em 10 segundos. Não, porque só um que faz isso, o outro não faz. Entendeu? Só uma analogia para você entender aí. Você pode usar isso aí para outra coisa também. Esse pensamento aí, essa analogia, dá um outro exemplo aí. Mas é isso que eu estou te falando. Eu não posso aqui, né, afirmar que tanto vírus quanto pragas virtuais no geral, elas se replicam ali de forma automática. Beleza? Mas aí, ó, se você quiser entrar com recurso contra a questão, fique à vontade, né? Pode ser que a banca anule ou mude o gabarito. Isso aí vai de entendimento, né? Teve outras questões aí também polêmicas aí dessa prova, e aí eu tô aqui para te dar a minha visão, né, acerca desse assunto. Tranquilo? Próxima questão, questão 11. Em ambientes virtualizados, certos vírus possuem a capacidade de mutação dinâmica, adaptando-se continuamente aos protocolos de segurança implementados. Perfeito, até aí. Que tipo de vírus é esse aqui? Quem estudou aqui sabe, né? Esse vírus aqui é o chamado polimórficos, né? Os vírus polimórficos, eles alteram ali sua forma. Então, ó, em ambientes virtualizados, certos vírus possuem uma capacidade de mutação dinâmica, adaptando-se continuamente aos protocolos de segurança implementados. Esses vírus podem, por exemplo, aí ele dá um exemplo, alterar seus padrões de criptografia e até mesmo sua estrutura de código em tempo real, dificultando a detecção por software antivírus tradicionais.
Além disso, podem explorar vulnerabilidades específicas em determinadas arquiteturas de sistemas, o que torna sua detecção e remoção ainda mais desafiadoras, né? E aí, essa questão aqui também, ó, eu considero como verdadeiro, tá? Questão verdadeira. Isso aí são os vírus polimórficos que eles alteram ali em tempo real, para dificultar a detecção ali por possíveis antivírus. Tranquilo? E aí, ó, essa foi a última questão, né, da prova. Espero que você tenha feito aí uma boa prova, né? E aí, esse assunto sempre cai, né? Sempre cai esse tipo de assunto. E fique ligado, porque assim como a Educa está fazendo, outras bancas também estão adotando esse formato de questões mais contextualizadas, para exigir um pouco mais ali do candidato, né? Que ele pense um pouco mais, não só decore ali o assunto, mas pense ali de forma mais lógica, né? Mais analítica. Tranquilo? Valeu, pessoal. Um abraço aí e até a próxima.